Deixa-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não andou como o mundo a dar. Não se perturbam seus corações, nem tenham medo. João 14:27. Amém. Santo, Santo,
Graça e paz, irmãos. Estamos aqui no projeto Água da Vida, aqui no Morro do São João. Mediante essa pandemia, nós temos procurado manifestar o reino aqui nesse lugar. Tem sido bem complicado servir no momento que o projeto está parado, mas não está inativo. Essas famílias que nós assistimos aqui no projeto, temos procurado dar o suporte à medida que as necessidades vêm sendo apresentadas. É uma rica oportunidade de manifestarmos o reino de Deus aqui no Morro de São João. Deus tem sido fiel e vemos muitas famílias com o Covid-19, mas na medida do possível temos procurado estar aqui. Deus abençoe. Ore por nós, ore pela comunidade de São João, que Deus permaneça abençoando e guardando a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus permaneça sobre cada família, sabendo que Ele é bom e fiel para nos guardar e nos livrar de todo mal. Fiquem na paz. Olá, irmãos, vamos fazer o nosso momento de oração. E eu queria ler um texto antes de nós orarmos, que está em Provérbios 3, versos 5 e verso 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Que a gente possa lembrar que o Senhor é que vai nos dotar de sabedoria para tomarmos decisões na vida. Então, queria orar especificamente hoje pelas decisões que eu e você temos que tomar nesse processo, tanto da pandemia quanto pós-pandemia. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Queremos te agradecer porque, independente das coisas que aconteçam na sociedade, sabemos que o Senhor permanece tendo o controle da história. E, ó Pai, hoje, especificamente, nós gostaríamos de pedir sabedoria, Senhor. Queremos confiar no Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria para tomar decisões nesse tempo que estamos vivendo e também para as decisões futuras. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter uma visão estratégica, que o Senhor consiga nos orientar de forma que nós também consigamos compreender aquilo que o Senhor está falando. Então, por favor, Pai, nos ajuda a fazer a leitura a leitura certa do tempo em que nós estamos vivendo. Nos ajuda a entender como lidar com a nossa família, nos ajuda a entender a lidar com o trabalho, nos ajuda a entender como lidar com a nossa saúde, com a saúde dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, por favor, nos ajude a compreender esse tempo, a ler esse tempo de forma que as nossas decisões e atitudes possam ser para glorificar o Teu nome. Pedimos, ó Pai, pelas nossas emoções, pedimos, ó Pai, pelas circunstâncias da vida que nós estamos vivendo, pelas preocupações financeiras, pelas preocupações com os relacionamentos. Então eu te peço que, em nome de Jesus, Senhor, nos dê sabedoria para tudo que vamos fazer nesse momento e após esse momento de pandemia. Nos ajude a ter sabedoria para lidar com as circunstâncias dos nossos encontros sociais, como os nossos cultos públicos, ó Pai. Que possamos entender a importância de caminhar de forma que o Seu nome seja glorificado, que a gente possa se responsabilizar também pela saúde do outro. Então nos ajuda a tomar decisões não só a partir daquilo que desejamos, mas também a partir do que o outro está vivendo. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo Criador, nós, os teus servos, temos dar louvor. Aleluia, aleluia.
de Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que está presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Olá, irmãos. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre a ideia de milagres, né? Essa prática realizada por Jesus durante o seu ministério. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos estudar primordialmente o capítulo 2, potencializando o verso 10. Porém, a gente vai dar uma introduçãozinha, lembrando de algumas coisas que aconteceram no capítulo 1 antes da gente chegar no capítulo 2, tá bom? Quando eu pensava sobre o que a gente ia refletir hoje, pensava muito sobre essa ideia de milagre, né? Que as pessoas estão esperando milagres. Como vocês sabem, nós tivemos um momento de luto na nossa família e num período de muita preocupação em relação à continuidade da saúde dessa pessoa que nos deixou e foi morar com Deus. As pessoas esperavam um milagre e muitas vezes elas se utilizavam de versículos bíblicos para que parece que induzisse a Deus a realizar o milagre. Parece que nós temos o poder sobre o milagre, né? Que nós somos aqueles responsáveis pelo milagre. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Nesses momentos onde a gente exige de Deus muitas vezes um milagre e a gente não consegue perceber a importância da compreensão do que é o milagre e como ele acontece. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Por isso eu te convido a abrir a Bíblia em João, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, para a gente fazer uma introduçãozinha, depois a gente vai para o capítulo 2, ok? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo que nós teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos orientar, venha nos mostrar aquilo que nós devemos compreender e, depois de compreender, como devemos praticar isso, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ensine através da Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O Evangelho de Marcos ele é muito interessante, ele é bem pragmático, né? Ele é direto em algumas questões e isso é bem interessante para a gente porque ele não está muito preocupado em desenvolver a história. Mateus ele tinha mais essa preocupação, mas ele não estava preocupado em desenvolver a história dessa forma. Então, ele estava preocupado mais em ser direto na construção das ideias. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 1, vem trazendo algumas informações para a gente. No início, ele já fala
que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, a ideia de que as boas novas que vêm de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele já identifica Jesus como o Filho de Deus. Mas ele também vai citar João Batista e ele vai falar que o profeta Isaías já tinha falado sobre esse que viria antes, preparando o caminho, né? Verso 2 e verso 3. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E aí aparece João Batista, que ele é chamado de João o Batista por isso, porque ele batizava, né? Porque ele tinha essa característica de no deserto batizar, e pregando a ideia do arrependimento, que era importante as pessoas se arrependerem para a remissão dos pecados, né? Tinha essa atitude de remissão dos pecados. Ele caracteriza João Batista falando sobre como ele andava, né, os vestidos, a forma que ele conduzia a sua vida, o que comia, como é que ele gerenciava essa realidade na qual ele se submete indo para o deserto pregar. E nesse deserto ele falava muito sobre isso, no verso 7, né? Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Então ele estava preparando aquele povo, falando que ele batizava com água, mas viria alguém que batizaria com um Espírito Santo, né? E aí Jesus, o Evangelho de Marcos vai já encaminhando direto essa ideia para esse momento histórico, né, que Jesus aparece para ele, e ele é batizado por João no Rio Jordão. E quando ele sai da água, tem uma cena aqui na minha cabeça, ela é pintada. Eu gostava muito de ver aqueles desenhos bíblicos aos domingos. Mesmo quando eu não era cristão, quando eu era criança ainda, eu via muito aqueles desenhos bíblicos e eu me lembro de uma cena que eles retratavam no batismo de Jesus, que é: eis o meu filho em quem eu me comprazo, né? Aquela voz vinda dos céus falando: este é o meu filho em quem eu sinto prazer. Esse quadro para mim é uma coisa linda quando vem na minha cabeça. E aí continua, né, já vai direto para a tentação de Jesus, que logo depois disso Jesus vai ser tentado, mas ele descreve só em um versículo, no verso 12, logo o Espírito o impeliu para o deserto, verso 12 e 13, desculpa, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Ele não estava muito preocupado em descrever esse momento que Jesus viveu. E aí do verso 14 ao verso 20 começam os primeiros discípulos a serem chamados, né, a participarem desse momento de proclamação dessas boas novas. O verso 17 é enfático quando Jesus afirma: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Então esse é um momento bem rápido, mas que também tem uma importância para aquilo que a gente vai conversar. Depois que ele chama essas pessoas, o capítulo 1, a partir do verso 21, começa a falar sobre os primeiros milagres de Jesus. E o primeiro milagre é uma pessoa que está endemoniada em Cafarnaum, né? Verso 21, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. E logo ocorreu sua fama por toda a província da Galiléia. Então, um primeiro milagre acontece, aquele endemoniado deixa de ser um endemoniado, porque Jesus tem autoridade para livrá-lo, né? Isso é importante para a gente, mas a gente precisa lembrar de algumas questões, e uma dessas questões é o que significa a palavra milagre, que eu acho interessante. Eu peguei o dicionário bíblico para trazer uma informação mais descrita, assim, com qualidade para vocês. E eu vou ler aqui o que o dicionário bíblico traz para a gente. Palavra derivada do latim, miraculum, que em sentido lato se aplica a qualquer acontecimento maravilhoso, mas na Bíblia usa-se em sentido restrito, significando um ato de Deus
que de um modo visível é um desvio das conhecidas operações do seu poder com o fim de autenticar uma mensagem divina, embora possa servir para outros fins. Diversas palavras em hebraico se traduzem no Antigo Testamento por milagre, maravilha e sinal. No Novo Testamento usa-se a palavra dunamis, que significa poder, para significar milagre, e semeion, que é sinal, também com a mesma significação em Lucas 23, 8. E é esta palavra característica que se emprega no quarto evangelho. Os milagres de Jesus também são descritos por ergas, obras, e terata, prodígios. A designação de milagre para autenticar uma mensagem divina é claramente indicada, e os milagres referidos no Antigo Testamento não os devemos considerar em si somente, mas como fazendo parte da história que culminou na encarnação de Jesus Cristo. Acham-se admiravelmente relacionados com a obra de Moisés e Arão e com os profetas Elias, Eliseu e Daniel. O fim destes milagres é evidenciado, por exemplo, em Êxodo 3:20. A sua importância foi compreendida e reconhecida. De igual modo, os milagres de Jesus Cristo devem ser compreendidos segundo a sua messiânica obra e acomodados aos interesses do reino de Deus. Nenhum milagre, seja qual for o seu caráter, pode ser considerado como mera manifestação do poder, mas todos naturalmente ocorrem segundo as circunstâncias e para um fim benéfico em relação com a obra de Cristo e arauto. Essa ideia de milagre, ela sempre vai estar conectada no Novo Testamento à sinalização do reino de Deus. O milagre não é simplesmente uma tentativa de Jesus mostrar que ele tem poder para fazer o que ele quiser. Tem até um livro apócrifo, um dos livros que não foi considerado inspirados por Deus, que fala que Jesus, quando era criança, ele comete um ato somente para mostrar que ele é o Filho de Deus. O milagre não tem essa perspectiva, tem a ver com a sinalização do reino. Não é um simples ato de poder para mostrar que é mais forte que os outros, mas tem uma mensagem conectada a esse milagre que sinaliza o reino de Deus. Isso é muito importante para a gente, porque as pessoas elas trabalham a perspectiva do milagre muitas vezes somente como algo que vem beneficiá-la, mas o milagre tem uma proposta muito maior do que apenas o benefício do indivíduo, mas a manifestação do poder de Deus. A gente poderia até pensar um pouquinho sobre a ideia de milagre, pensando que milagre sendo um sinal miraculoso, como esse dicionário bíblico vai trazer para a gente, é um sinal miraculoso para nós, mas o milagre é uma essência do Senhor, é uma característica dele. Ele tem poder para dominar, ele tem uma característica de onipotência, que ele tem o poder para fazer tudo aquilo que ele quiser. Então isso faz parte da natureza dele. Para a gente que não tem esse poder todo, naturalmente isso parece ser algo miraculoso. Por quê? Porque eu, por mim, não tenho condições de realizar aquilo que Deus, na sua natureza e na sua tranquilidade da sua existência, consegue realizar. Então, milagre é uma referência do ser humano para com Deus para tentar explicar aquilo que ele não consegue realizar, mas que Deus consegue fazer com toda tranquilidade. Então, ele tem todo o poder para realizar aquilo que ele quiser. E isso acontece com esse endemoniado. Você vê que ele não faz nada muito grande, ele só fala com a palavra, o poder da fala, cala-te e sai dele, no verso 25. Então o espírito ele não discute, ele se agita e ele vai embora porque ele tem poder sobre isso. E aí tem outros momentos de cura, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso. Só que vamos para o capítulo 2, que é do meu interesse compartilhar com vocês o porquê dessa ideia de Deus mandar sinais miraculosos para a humanidade, ou seja, realizar milagres para que a gente consiga perceber o tamanho do Senhor a quem nós servimos, ou tentemos mensurar o quão grande é esse Senhor. Por isso que a gente canta aquela música, Quão grande é o meu Deus, quão grande é esse Senhor. Por mais que eu tente mensurar na minha cabeça, eu nunca vou perceber o quão grande ele é, mas através de sinais que ele efetua na humanidade, nós conseguimos perceber que ele tem muito mais poder do que qualquer ser humano teria. Vamos lá, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10.
E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz estas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? A gente tem essa incrível capacidade de tentar limitar ao poder de Deus a nossa oratória, muitas vezes. Por que eu digo isso? Porque, seguindo os últimos momentos que eu reparei na sociedade, quando nós estamos num momento muito difícil, nós acabamos buscando mais a Deus, né? Essa é uma característica do ser humano. E aí, nesse momento que nós buscamos mais a Deus, nós temos a tendência de pegar os versículos bíblicos e tentar usar contra Deus, né? O Senhor falou que o justo não mendigará o pão. Parece que eu estou discutindo com Deus, falando: Senhor, o Senhor não vai cumprir aquilo que o Senhor se comprometeu? Na minha oração eu boto lá um versículo bíblico falando que o Senhor vai realizar aquilo porque está escrito na sua palavra. Então, de alguma forma, eu tenho condições de chegar e questionar a Deus, achando que aquilo que Ele está realizando nesse momento não é aquilo que Ele deixou escrito. Então, Ele seria um mentiroso. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós queremos ver os sinais miraculosos de Deus, os milagres de Deus, porque é do nosso interesse, não para a realização ou para a sinalização do reino de Deus. O milagre de Deus é sempre para que o reino de Deus ele venha a ser sinalizado. A gente precisa lembrar que os milagres de Deus demonstram essa autoridade e esse poder que Deus tem sobre a humanidade, né? Ele é o Criador, nós somos a criatura. Nós não temos condições de fazer aquilo que Deus faz, mas podemos fazer aquilo que Deus nos permite fazer ou que Ele nos deixa participar daquilo que Ele está fazendo. Né? Esse entendimento de que somos criaturas de Deus, que somos criados por Deus, nos ajuda a perceber que tudo aquilo que Ele quer realizar na sociedade vai ser feito independente da minha participação ou não. Então eu não consigo ter condições suficientes de fazer aquilo que Deus não me mandou fazer. Porque, de alguma forma, Deus tem o controle de tudo e Ele me orienta aquilo que eu devo fazer. É importante também perceber que o povo que percebe aquela manifestação daqueles poderes miraculosos de Jesus Cristo, aquelas ações miraculosas, aqueles milagres, aquilo que era impensável pelo homem, mas que é possível Deus realizar, de alguma forma, aquelas pessoas começam a perceber que existe uma nova doutrina sendo implementada. Verso 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Né? As pessoas começaram a perceber que, de alguma forma, era um novo momento da história que estava vivendo. Vamos voltar lá para Marcos 1, 27, depois do milagre da cura do endemoniado de Cafarnaum. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então eles percebem que agora, aquele momento, a partir de Jesus, era um momento diferente, porque ele tinha autoridade e poder. Né? A autoridade e poder dada pelo Senhor. O milagre, ele é feito porque Deus tem autoridade e poder sobre as nossas vidas. E só vai acontecer aquele milagre que for para que o nome de Deus seja glorificado. Se a gente pensar um pouquinho sobre essa ideia de milagre, a gente vai ver que esses sinais, como eu disse antes na leitura lá do dicionário, que milagre também tinha a ver com sinais, com prodígios no Novo Testamento. Se você pegar Hebreus 2, 3 e 4, você vai ver a confirmação
de que isso foi feito a partir de Deus, né? Vamos lá, Hebreus 2, 3 e 4. Hebreus 2, 3 e 4. Olha que interessante como é que é confirmada essa ideia dos sinais prodígios. Vamos ler do 1 ao 4, que é melhor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que tempo algum nos desviamos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós de não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então, é importante o entendimento desse verso 3 e o verso 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas. Então, assim, a gente precisa estar atento àquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus como único e eterno Salvador e somos salvos por Ele, isso começa a ser testificado na nossa vida. Testificado através de sinais, através de milagres, através de maravilhas que nós vivenciamos, que nós temos olhares espirituais para percebermos o que está acontecendo, mas também que através da sua vida e da minha vida pode estar alcançando outras pessoas. Por exemplo, o milagre da compaixão, né? É um sinal miraculoso de Deus. Você conseguir ter sensibilidade para perceber que o outro precisa de ajuda e você pode ajudá-lo sem que isso traga para você a satisfação de achar que você tem poder sobre a outra pessoa. O milagre de compartilhar. Eu acho que nesse tempo de pandemia, o milagre que eu tenho mais visto acontecer na sociedade, eu tenho percebido isso como milagre, é a disponibilidade das pessoas em compartilhar aquilo que Deus deu para elas. Esse milagre para mim é tão incrível, né? Profissionais da saúde, eu não estou falando só de dinheiro não, tá, gente? Porque às vezes a gente entra na dinâmica do dinheiro. Mas pessoas que estão compartilhando o seu conhecimento para que outras pessoas possam aproveitar melhor a sua vida. Pessoas que estão compartilhando o seu ouvido para pessoas que precisam falar. Pessoas que estão compartilhando a sua companhia virtual para pessoas que estão sozinhas. Pessoas que estão compartilhando um pouco do recurso financeiro que elas têm porque sabem que existem outras pessoas que estão sem recursos. Pessoas que estão compartilhando comida com outras pessoas porque sabem que tem pessoas passando tempos difíceis financeiramente, mas também em relação à ingestão de alimentos. O milagre e o sinal miraculoso que eu tenho mais visto, eu, Ulisses, hoje na sociedade, é a incrível capacidade que as pessoas estão percebendo que se nós compartilharmos, nós vamos poder ser felizes porque estamos dando. Né? Há alguns anos atrás ou alguns meses atrás, a gente só encontrava alegria, ou muitos só encontravam alegria quando recebiam um aumento, quando recebiam presentes, quando recebiam algo da outra pessoa. E na convivência familiar, a gente está descobrindo que a gente pode ser feliz quando a gente doa para a pessoa que mora com a gente, que a gente doa para pessoas que nós conhecemos, que a gente doa para pessoas que nós não conhecemos. O milagre é um sinal miraculoso de Deus porque ele é inesperado para as nossas vidas. Nós não temos condições de esperar aquilo que Deus vai fazer, ou de identificar, melhor falando, né, a melhor palavra, a gente não consegue identificar aquilo que Deus vai fazer. Por isso que nós esperamos, por isso que nós temos esperança, porque nós sabemos que Deus vai fazer independente daquilo que seja, mas que vai ser o melhor para mim, vai ser melhor para aqueles que amam a Jesus como único e eterno Salvador. Entender isso, entender que Deus nos ama e que Ele tem o melhor para nós, é tentar, dentro da nossa limitação, perceber que Ele é muito maior do que aquilo que nós temos a capacidade de imaginar. Quão grande é o nosso Deus, porque independente das circunstâncias, nós sabemos que Ele vai realizar um milagre. Realizar um milagre não na perspectiva de atender os meus desejos,
mas fazer um sinal miraculoso para que o reino de Deus seja sinalizado, o seu nome enquanto rei seja glorificado e nós, enquanto seus servos, fiquemos felizes porque sabemos que Ele está cuidando de nós. Os milagres de Deus nem sempre vão ser aqueles que nós gostaríamos, porque em alguns momentos Deus vai fazer um sinal totalmente diferente do que aquele que nós imaginávamos. Nós gostaríamos que alguém fosse curado, mas Deus pode não querer que essa pessoa seja curada e Deus a leve. Nós não sabemos por que foi tão cedo, não sabemos por que foi mais tarde, por que aquela pessoa sofreu e por que ou ela não sofreu e foi rápido. Mas para quem tem fé, nós sabemos que Deus continua tendo controle de tudo. Então foi um milagre, foi um sinal miraculoso do Senhor, interromper aquela vida naquele momento ou postergar o tempo daquela pessoa que antes era um maribundo, que poderia não ter continuidade de vida, mas Deus permitiu que postergasse a vida. A questão é, até onde eu sou íntimo de Deus para conseguir perceber os sinais e os prodígios que Ele está realizando nesse tempo na sociedade. Você espera um milagre de Deus? Então, espere da forma correta. Espere um sinal maravilhoso de Deus a partir do próprio Deus e não a partir daquilo que você acredita ser o melhor. Porque nós temos a incrível capacidade de nos frustrarmos quando acreditamos que algo é melhor e não alcançamos aquilo da forma que eu gostaria. Por isso é importante nós buscarmos ter no nosso coração aquilo que o Senhor deseja. Por isso é importante que nós venhamos a ler a Bíblia e perceber que a autoridade e poder foi dada a Jesus Cristo para realizar aqueles milagres que nós lemos no capítulo 1 e capítulo 2 do Evangelho de Marcos no Novo Testamento, mas que principalmente toda a autoridade e poder foi dada ao Senhor Jesus. E hoje, enquanto igreja, nós temos essa autoridade e poder de Jesus sobre a nossa vida para experimentarmos e compreendermos os milagres de Deus na nossa vida, mas também podermos ser ponte do milagre de Deus na vida de outras pessoas. Seja esse participante das maravilhas, dos sinais miraculosos que o Senhor quer realizar na sua igreja e na sociedade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque podemos louvar a Ti e engrandecer o Teu nome, sabendo que o Senhor sempre vai fazer o que é melhor. Nos ajuda a ter sensibilidade espiritual para compreender os Teus milagres. Nos ajuda, Senhor, a orarmos de forma que possamos nos submeter àquilo que o Senhor deseja fazer. Nos ajuda enquanto igreja, enquanto ser social também, ó Pai, a sermos pontes, ferramentas dos Teus milagres na sociedade. Obrigado, Pai. Visita-nos. Ó Pai, enche-nos do Teu Espírito, porque queremos todo dia louvar o Senhor cantando. Quão grande é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer
tua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus pelo culto de hoje. Que você possa experimentar o milagre de Deus. O milagre como a gente aprendeu hoje na mensagem, como louvamos através dos louvores. Que possamos, através da nossa vida, expressar a nossa gratidão ao Senhor e louvar que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus possa falar ao teu coração durante essa semana e que você possa ser a resposta de Deus para pessoas também ao seu redor. Agradecemos a Deus porque temos visto a igreja crescer em maturidade, a igreja crescer em participação, em solidariedade. Louvamos a Deus por isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo tempo de culto que tivemos hoje. Senhor, agradecemos porque temos a oportunidade de ouvir uma palavra vinda de Ti, de orarmos ao Senhor, de ver as nossas crianças recitando a Tua palavra, de poder cantar junto com os nossos irmãos do louvor. Agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque isso renova a nossa esperança, Senhor. Então, como fizemos no momento de oração, pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria nessa semana.
e que possamos tomar decisões e planejar a partir de um relacionamento direto com o Senhor, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as sublimes consolações do Espírito Santo possam estar sobre cada um que serve ao Senhor na face da terra, ó Pai. Que possamos experimentar a Tua graça e perceber a Tua graça, que possamos perceber o Teu amor sobre as nossas vidas, das nossas famílias, e que possamos também buscar no Espírito Santo de Deus as respostas para a nossa vida. Esteja conosco, ó Pai, nessa semana, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Eu queria te dar alguns avisos importantes. Esse mês a gente conseguiu, através de ofertas, vinda de diversos irmãos, conhecidos e desconhecidos, ajudar muita gente mesmo. Lá no Morro do Encontro, foram mais de 30 cestas básicas. O pastor Eugênio tinha conseguido 20 cestas básicas, depois nós levamos mais 5, depois houve uma doação que a gente conseguiu comprar mais comidas, mais quilos de comida também. Então foram mais de 30 cestas básicas lá no Morro do Encontro. Também tivemos a oportunidade de mandar alguns recursos para outros locais, para pessoas que estão enfermas, ajudamos com pagamento de conta de luz, de água, mandamos cesta básica. Então Deus tem permitido que a igreja, através da generosidade dos irmãos, alcance muita gente. Somos gratos a Deus por isso. Muito obrigado pela sua vida, por você que nos ouve, que não é aqui da igreja também e tem participado. Somos muito gratos pela sua vida, tá? Muito obrigado por entender a importância de servir ao Senhor. E agora, no mês de julho, nós vamos fazer um financiamento coletivo, ou uma rifa, né? Onde nós vamos sortear cestas com comidas típicas do mês de julho, né? Que geralmente a gente faz a festa da roça na nossa igreja para levantar recursos para missões, para projetos da igreja, para o seminário. Então, esse ano, como a gente não vai conseguir fazer esse tipo de festa em virtude da aglomeração, então a gente resolveu fazer rifas de cestas de comidas típicas do mês de julho. Então a ideia é que a gente consiga vender 500 números a R$10 e a gente sorteie 5 cestas. Uma cesta a cada 100 números. A ideia é essa. Se a gente só tiver 300 números vendidos, a gente vai vender a gente vai rifar só 3 cestas. Se a gente tiver 5, vão ser 5 cestas e é assim que a gente vai seguir a linha. Então, essa semana nós vamos postar para vocês como é que pode ser feito. A ideia é que cada membro da igreja, hoje nós temos 72 membros na igreja, fora os membros da congregação. Mas a ideia é que cada membro da igreja consiga vender 10 números. Se a gente conseguir que 50 membros vendam 10 números cada um, a gente já consegue vender os 500 os 500 rifas, números de rifas. Qual é a ideia? A gente vai usar isso para adequar o espaço para a volta dos cultos, né, com espaços de higiene, compra de material para que as pessoas possam se sentir seguras quando forem lá para os nossos cultos públicos da igreja. Também a gente vai enviar recursos para missionários e para projetos missionários. Isso é importante também. E nós vamos dar uma oferta também para o recolhimento Betel e para missões urbanas. Então, assim, quanto mais a gente arrecadar, mais a gente vai dividir. Esses recursos vão ser usados especificamente para isso, não vão ser usados para nada diretamente na igreja, né, de administração. Vão ser para abençoar projetos, comprar alimentos, ajudar pessoas e também adequar a nossa igreja para facilitar, né, no nosso retorno com qualidade de vida, prevenção, saúde, com tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Então, fique ligado aí que a gente vai avisar como é que a gente vai fazer essa campanha missionária em julho, né? A gente deve começar na semana que vem, mas como é que a gente vai fazer essa campanha missionária para levantar recursos para enviar para esses projetos, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. No final do culto aparece aqui na nossa tela os dados da igreja, caso você queira depositar o dízimo e a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Fique com Deus.